Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que é mapa mental e o que é mapa conceitual. Na verdade, muitas pessoas consideram essas duas excelentes ferramentas de aprendizagem como sinônimo, mas não são, e eu vou mostrar para vocês. Se você já gostou, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem para o nosso tutorial de hoje. Bom pessoal, então antes de eu começar a falar para vocês sobre mapa mental, vou falar um pouquinho de história. Na verdade, acredita-se que o primeiro mapa mental da história da humanidade surgiu lá no século III por esse pensador aqui, Porfírio de Tiros, que ele resolvia representar graficamente na forma de uma árvore os conceitos aplicados, os conceitos de Aristóteles. E aí esse seu esquema passou a ser chamado de árvore de Porfírio. Bom, e o mapa mental, assim como o mapa conceitual, na verdade o mapa mental é meio que um primo do mapa conceitual, segue a mesma regra. Ele foi criado lá na década de 60 pelo pesquisador e psicólogo Tony Buzan, que buscava alternativas para a aprendizagem. Por quê? Tony acreditava que as anotações lineares na forma de texto não eram muito eficazes para o aprendizado das pessoas. Então ele decidiu formar esse mapa. Por quê? Facilitava a memorização a longo prazo. Na verdade, nós temos duas memórias. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo fica no nosso cérebro por um período curto, como o próprio nome diz. E quando eu preciso aprender alguma coisa, aquilo que eu tenho na minha memória de curto prazo precisa ser transferida para a memória de longo prazo. Como se eu tivesse um compartimento aqui de curto prazo e eu tenho que levar para de longo prazo. E Tony Buzan, buscando alternativas para a aprendizagem, resolveu criar um mapa mental para justamente fazer este caminho. Mandar as mensagens de curto prazo para longo prazo e aí nunca mais elas vão desaparecer da nossa memória. Bom, e como que são os mapas mentais? Eles têm que ser simples, claros, objetivos e ilustrativos. Então usa-se muitas cores, símbolos, informações rápidas, palavras-chave e desenhos para eu me referir a um determinado tema. Então agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como montar um mapa mental sobre um determinado assunto. Então pessoal, como eu falei para vocês, eu vou mostrar mais ou menos as regrinhas ou um passo a passo de como montar um mapa mental. Bom, ele precisa armazenar, organizar e priorizar as suas ideias sobre determinado assunto, determinado conceito, determinada disciplina que você estiver estudando. E essas informações têm que ser com a utilização de palavras-chave, ou seja, palavras curtas, no máximo uma frase muito curta. Para quê? Para você não gastar tempo, não fazer textos enormes e aí fura a ideia de como montar esse mapa mental. Mapas mentais e mapas conceituais são ferramentas muito pessoais. Por quê? Porque eu utilizei a minha linha de raciocínio, minhas ideias, para elaborar a minha forma de estudo sobre determinado conteúdo. Então as minhas palavras-chave e os meus desenhos vão ficar fáceis para minha memorização. Agora, se o meu amigo ou a minha amiga quiser utilizar o meu mapa, ele vai ter um pouco de dificuldade. Não que vai ser completamente difícil ou impossível, mas ele vai ter que entrar na minha cabeça para entender qual foi a ideia que eu quis montar aquele mapa. Então agora, gente, vamos lá no passo a passo. Primeiro passo, separe o material. Então você precisa de um ambiente, uma mesa, papel em branco e canetas coloridas. Porque o mapa mental ele tem que ser ilustrativo, eu falei para vocês, tem que ter palavras-chave e alguns desenhos que remetam àquele conteúdo para ficar fácil de você lembrar. Segundo, determine qual é o tema, qual é o conteúdo que você quer falar. Por exemplo, você quer falar sobre fotossíntese, então esse vai ser o seu principal conceito. A partir disso, desse conteúdo, na verdade, você vai buscar informações sobre esse conteúdo. Então, fotossíntese, eu preciso saber como que ela é, para que precisa, quem faz, como que ocorre, enfim. Várias informações. Coloque essas perguntas, o que é, como, por quê. São perguntas que te ajudam a entender qual é o objetivo desse conteúdo, qual é a sua finalidade. E por último, mãos à obra.
Bom, pessoal, expliquei agora para vocês como se monta um mapa mental. E aqui na lousa eu preparei um esquema de como ele deve aparecer, como ele deve estar esteticamente no seu papel ou no seu caderno para você fixar esse conteúdo. Geralmente o conceito principal vai no centro da sua folha, no centro do seu caderno. Por quê? Esse é o principal, como o próprio nome diz. É aquilo que você precisa desmembrar em fatores secundários para você armazenar esse conteúdo. E você coloca informações relevantes sobre esse conceito. Pode ser um desenho, alguma definição, algo muito importante com um destaque, uma cor diferente. E também você pode colocar algumas informações subdivididas, como eu coloquei aqui. O meu conceito principal tem informações relevantes. Então o mapa mental é importante, é relevante, é o memorizar, aprender e aplicar esse conceito. Bom, pessoal, agora você vai conferir aí um resumão sobre mapa conceitual. Na verdade, já temos vídeo aqui no canal sobre mapa conceitual, ele está aqui no card, confere também para você não esquecer como funciona essa valiosa ferramenta de aprendizagem. Vamos lá! Só para a gente recordar mapa conceitual. Ele foi criado lá na década de 70 pelo pesquisador Joseph Novak e tem uma forma mais de diagrama, não usa ilustração, esquemas, símbolos mais artísticos como mostra o mapa mental que eu acabei de falar para vocês. É na forma de diagrama que resume uma informação geral em outras mais específicas para facilitar a aprendizagem sobre determinado conceito. Então o mapa conceitual dá uma visão geral sobre determinado assunto. Ele pode ser esquematizado dessa forma. Então eu tenho um conceito principal, um conteúdo geral, e a partir dele eu vou desmembrando esse conceito para compreender melhor esse resultado. Agora, pessoal, acompanha aí que nós vamos construir um mapa mental e um mapa conceitual sobre o assunto sangue. Um determinado conceito. Meu conceito geral vai ser sangue. Então, a partir dele, nós vamos montar essas duas valiosas ferramentas de aprendizagem. Vamos lá! Bom, pessoal, você acompanhou aí na tela eu construindo dois mapas, o mapa mental e o mapa conceitual sobre sangue. Aqui no meu mapa mental eu coloquei todas ou a maioria das informações mais relevantes, mais importantes sobre o meu tema, que é o sangue. E como ele é um mapa mental, eu usei de alguns artifícios coloridos, ilustrativos, para fixar na minha memória. Então o sangue eu coloquei aqui, ele escorrendo. Ele é composto aqui, ó, do plasma e dos elementos figurados. Seus componentes são eritrócitos, leucócitos e trombócitos. Mas o que eles fazem? Também são informações importantes. Os eritrócitos ou hemácias realizam o transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. E contém essa proteína aqui, hemoglobina, essencial para o transporte desses gases e é o que garante a cor vermelha ao sangue. Os trombócitos, também chamadas de plaquetas, na verdade as plaquetas não são células, são fragmentos de uma célula lá da medula óssea chamada megacariócito e é responsável pela coagulação sanguínea. E por último os leucócitos ou os glóbulos brancos que realizam a defesa do meu organismo. Então aqui está sintetizado de uma forma ilustrativa, divertida, o que é o sangue. Agora, desse lado eu montei um mapa conceitual. Ele é um pouco mais formal, vamos dizer assim. Então eu tenho meu tema central, que geralmente fica no topo do meu mapa conceitual,
e a partir dele eu vou colocando as informações relevantes. Então eu coloquei aqui que o sangue ele é um tecido líquido do nosso corpo e é produzido lá pela medula óssea. Ele se divide em plasma e elementos figurados. O plasma, por sua vez, é líquido, a parte líquida do sangue, e contém água, nutrientes e hormônios. Já os elementos figurados, que são a parte sólida do sangue, se divide aqui em eritrócitos, leucócitos e trombócitos. E aqui ficou um pouquinho apertadinho, tá, gente? Então, os eritrócitos, que são as hemácias, fazem o transporte dos gases, CO2 e oxigênio. Os leucócitos realizam a defesa do nosso corpo e os trombócitos, a coagulação sanguínea. E agora, pessoal, você decide qual dos dois você quer utilizar para poder estudar. Mapa mental, mapa conceitual ou os dois. Seria muito interessante você fazer essa combinação. Dessa forma, no mapa conceitual, você coloca as informações relevantes e depois usa e abusa dos seus dotes artísticos montando um mapa mental. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, desse vídeo, mostrando o que é e para que serve os mapas mental e conceitual. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que eu tenho certeza que eles também vão gostar. Bons estudos, bom trabalho montando seus mapas conceitual e mapa mental, e até o próximo vídeo.